Acompanhem a projeção no Salmo 3. Salmo 3. Salmo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Amém. Que a palavra do Senhor nessa noite fale tão somente aos nossos corações, confirmando assim a oração da nossa irmã Raquel. Queridos, o Salmo 3, ele foi escrito quando Davi deixava o seu palácio. Mas por que ele deixava o palácio? Será que é porque ele estava indo participar de alguma festa, alguma comemoração às suas vitórias? Não. Será que Davi deixava o palácio porque ele estava de viagem para alguma nação, a fim de conhecer um outro reino? Não. Será que ele estava saindo do seu palácio para se encontrar com os seus heróis, com os seus amigos? Não. Ele estava saindo do palácio para justamente fugir da revolta do seu filho Absalão, que estava armado e seguido de uma grande multidão, ameaçava matar o seu pai e roubar o seu trono. Por isso o título do salmo que eu li antes de começar o texto é Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Mas por que Davi? Aquele que foi ungido por Deus para governar o seu povo, estava passando por isso. Davi estava vivendo as consequências de seus pecados. E um dos mais conhecidos, o seu pecado de adultério contra Batseba e o assassinato de Urias, seu marido. Os seus próprios filhos estavam se desviando do caminho pelo mau exemplo que Davi deu. E agora Absalão, que matou o seu próprio irmão, Aminon, preparava agora uma traição contra o rei de Israel, que era o seu próprio pai, o rei Davi. Compreendendo então o contexto do Salmo 3, eu quero trazer a mensagem desta noite sobre o tema Solução para o desespero. Solução para o desespero. E o primeiro ponto da mensagem que eu quero trazer nessa noite é o desespero de Davi. Esse é o primeiro ponto da mensagem de hoje. E nós encontramos isso nos versos 1 e 2 do Salmo que nós lemos. Diz assim: ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. De onde é que aparecem tantos inimigos? No Salmo 2, que nós vimos no domingo passado, nós vemos as multidões de ímpios das nações se levantando contra Jesus Cristo, o ungido de Deus. Agora, no Salmo 3, nós vemos as multidões dentre o próprio povo de Israel se levantando contra Davi, aquele que foi ungido por Deus para governar o seu povo.
E de fato cresciam os inimigos de Davi. Davi possuía muitos inimigos, dentro e fora do seu reino. Ele tinha os inimigos que eram de outras nações, ele tinha inimigos no reino, inimigos na família, inimigos demoníacos das trevas, e a sua própria natureza era um inimigo interno de Davi, que lutava contra ele mesmo. E agora, Absalão roubava o coração do povo em favor dele, contra o rei, e com isso então crescia o número de inimigos de Davi. Mas será que isso é apenas uma história antiga? Claro que não, né, irmãos? Ainda hoje, nós temos inimigos. Temos inimigos, muitas vezes, na família, no trabalho, na escola, na rua, no mercado, no governo. Arenópolis, então, quando fala de governo, o negócio pega fogo às vezes. E até mesmo na igreja. Na igreja, sim, na igreja. Na igreja não tem joio? Nós temos inimigos até na igreja. Temos demônios espreitando, arrodeando, só esperando um vacilo. E ainda temos a nossa natureza pecaminosa que trabalha contra nós. É o que Paulo diz, né? O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, a minha natureza pecaminosa, isso eu faço. E essa é a luta. Temos inimigos e temos adversários dentro e fora da nossa vida. E à medida que nós crescemos, nós podemos dizer, como salmista, tanta gente é contra mim. Então, Davi ficou angustiado, vendo seu próprio filho se levantar contra ele. E nós temos ouvido, irmãos, muitas histórias de revoltas de filhos contra seus pais e vice-versa. E no tempo em que os pais se levantam contra os filhos, e os filhos se levantam contra os pais, nós também podemos dizer, como salmista Davi, ó Senhor, tenho tantos inimigos. E muitas vezes, aqueles que nós menos esperamos, e de onde nós menos esperamos. E o que é que diziam os inimigos no texto? Davi ficou desesperado, quando ele sentiu o poder do veneno da língua dos inimigos que diziam, Deus nunca o livrará. Estas palavras, elas produziram um profundo pesar em Davi, mesmo vindo dos seus adversários, mesmo vindo dos seus inimigos, até mesmo porque eu não conheço ninguém, nenhum inimigo, ou alguém que tem inimigo, e que o inimigo direcione palavras boas ou amáveis. Geralmente eles direcionam palavras más, palavras malignas. Porém, esta é a mais amarga de todas as aflições. Temer que não haja consolo nem salvação para nós em Deus. E esse, a princípio, era o desespero de Davi, que não havia salvação em Deus. E é importante, e será que é importante, irmãos, o que os outros dizem a seu respeito? Davi deu atenção, né? Quem livrará ele? Duvidando do Deus de Davi. E será que é importante o que dizem a nosso respeito? Sim, é importante sim. Porque pode nos influenciar positiva ou negativamente. O próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele se importava com o que as pessoas falavam dele. Certa vez, lá em Mateus capítulo 16, verso 13, ele perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Por que Cristo faz essa pergunta? Porque ele estava interessado no que as pessoas falavam a respeito dele. Por isso é importante sim o que os outros dizem acerca de nós, a respeito de nós. Por quê? Porque o que os outros dizem a respeito de nós é uma resposta ao nosso testemunho como cristãos. Ainda que algumas pessoas possam falar assim, não se preocupe com o que os outros dizem, viva a sua vida, seja feliz. E isso pode ser até um bom conselho, irmãos, mas na prática não consola.
Na prática não funciona. Por quê? Porque a realidade é muito diferente. Deve importar sim o que os outros dizem a seu respeito. E é muito importante também o que você diz dos outros. Porque o que você diz dos outros pode resultar em alguma coisa benéfica ou desastrosa. O que você diz dos outros pode abençoar ou pode destruir a vida do outro. Nós temos alguns casos, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, Saul. Saul teve um problema com o que os outros disseram dele. Quando Davi, ele teve a vitória sobre o gigante Golias, o canto das mulheres de Israel influenciou negativamente Saul. E sabe o que é que elas cantavam? Elas estavam cantando assim, 1 Samuel 18:7. Elas cantavam assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E no verso 8 seguinte, Saul diz assim, o verso diz o seguinte, que Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta declararem rei. Então, foi sim importante, influenciou o que falaram de Saul, o que falaram de Davi, né? E Saul ouviu. Outro exemplo foi Aitofel, em 2 Samuel, no capítulo 15 até o capítulo 17. Aitofel teve um problema com o que os outros disseram a ele. Quem era Aitofel? Aitofel era um grande conselheiro do rei Davi. E ele tinha uma fama de ser muito sábio. Ele era um homem muito respeitado pelos seus bons conselhos. Tudo que ele dizia era muito ouvido, era dado importância. Porém, bastou uma única vez o seu conselho não ser levado em consideração, que o homem desabou. Né? Lá em 2 Samuel 16:21, nós vamos ver Aitofel aconselhando Absalão a se deitar com as concubinas do seu pai. E no verso, em 2 Samuel 17:7, nós vamos ver Usai, que era um outro conselheiro, e aí então quando Absalão recebeu esse conselho de Aitofel, ele mandou chamar Usai, e compartilhou com Usai esse conselho, e Usai disse assim: esse não é um bom conselho, o rei é muito poderoso, este não é um bom conselho, dessa vez não era um bom conselho. Isso foi suficiente. Aitofel então, quando ficou sabendo disso, ele armou uma forca e tirou a própria vida. Você vê como é importante, tem importância muitas vezes o que as pessoas falam. Por isso, Davi ficou abalado com o que os seus inimigos diziam dele, porque ele estava muito consciente de que tinha caído em pecado grave contra Deus, contra Urias, contra Batseba, contra a nação e contra a sua própria família, além de marcar o seu próprio corpo, que era templo do Espírito Santo, para quem ele mesmo clamava. Salmo 51, verso 10 e 11, Davi clamava da seguinte forma: ó Deus, não me expulses da tua presença, e não retires de mim teu Santo Espírito. Para esse Espírito que ele clamava, ele maculou, ele manchou o corpo, que era templo do Espírito de Deus. Ele sabia que a causa de suas maiores aflições estava justamente em seu pecado. E ele temia ser deixado de fora da graça de Deus. Então Davi entrou em desespero. Por quê? Porque ele ouviu a opinião dos inimigos a seu respeito e acreditou neles, e entrou em pânico, de tal modo que, ao fugir apressadamente do palácio, ele disse para poucos homens ao seu lado, 2 Samuel 15:14, então devemos fugir de imediato, ou será tarde demais. E ele tinha razão. Se ele não fugisse,
o seu filho Absalão o mataria dentro do seu próprio palácio. Este foi o desespero de Davi. O segundo ponto da nossa mensagem de hoje é a confiança de Davi. E o verso 3 diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantém minha cabeça erguida. É interessante que na vida de Davi sempre há um mas. Ele era um pecador, ele cometeu um pecado grave, os seus filhos o acusavam, as suas esposas o desprezavam, os seus oficiais o repreendiam, o próprio profeta Natã censurou o rei, o povo falava mal dele, Deus o castigava. Absalão, juntamente com milhares de traidores, se ajuntaram contra ele. Davi estava condenado à morte. Ele certamente não escaparia, porque ele não era melhor do que Saul, que aparentemente era menos culpado e foi morto, mas ele tinha confiança em Deus. É interessante, irmãos, que tanto Saul como Davi fizeram confissões de pecado. Saul, lá em 1 Samuel 15, 24, ele diz assim: sim, pequei, desobedeci a ordem do Senhor. Davi também, ele confessa diante do profeta Natã, 2 Samuel capítulo 12, 13, pequei contra o Senhor. Todos dois eram conscientes do pecado e confessaram o seu pecado. Mas se ambos fizeram a mesma confissão do pecado, por que Saul foi condenado e Davi foi salvo? A diferença já é justamente na confiança. Davi tinha confiança em Deus. Ele colocou toda a sua confiança no eterno. E ele fez isso quando ele caiu em si, ao se recompor e dizer no verso 3: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Os inimigos, irmãos, eles até disseram: Deus nunca o livrará. Mas Davi disse: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Senhor, os meus inimigos estão dizendo que não há em Deus salvação para mim. Entretanto, eles não sabem que tu és o meu auxílio, que tu és a minha proteção, mesmo contra eles. E Davi então foi poupado. Quando as pessoas falavam mal dele, Davi se dirigia a Deus declarando toda a sua confiança em Deus, toda a sua confiança no eterno. E ouça o que eu vou dizer para vocês: se as pessoas estão dizendo para você, você não tem jeito, você está acabado, você vai se dar mal, você está perdido, não tem jeito para ti, se você tem ouvido isso, não acredite, não permita que os outros acusem você, porque do céu o Senhor contempla a todos a quem Ele ama, para ver quem realmente confia nele. Quando os outros falam de você, você deve ter alguma palavra para dizer. Quando os outros falam de você, você tem que ter alguma coisa para falar do que pensa de Deus, como teve Davi. Quando disseram que Deus não salvaria, que não livraria, o que é que ele diz para Deus? Senhor, mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Todas as coisas, irmãos, podem mudar se você disser a Deus sinceramente: mas tu, Senhor, tu és o meu escudo, tu és o meu protetor, tu és o meu salvador. E Davi então clamou a Deus no verso 4: clamei ao Senhor, e ele me respondeu de seu santo monte. Davi tinha tanta confiança,
que ele era capaz de orar e saber que seria respondido pelo Deus do céu. Imagine, irmãos, que confiança de um homem desse em Deus. Eu vou orar ao Senhor e eu sei que Ele vai responder. Quantos de nós muitas vezes dobramos os nossos joelhos e às vezes não sabemos nem por que nós estamos dobrando. Falamos, oramos sem esperança nenhuma, mas Davi, ele orava e sabia que Deus ia responder as suas orações. Davi tinha confiança, ele tinha confiança. Porém, irmãos, há condições para ser atendido. Davi não orava uma oração bonita, toda esquematizada, toda corretinha gramaticalmente, não. Usando palavras rebuscadas, difíceis, intelectuais, não. Davi, ele clamava com toda a sua alma. Davi clamava com fervor. Davi clamava com devoção. Ele tinha consciência, a razão, ele conseguia entender o que ele estava fazendo. Ele estava se colocando diante de Deus, colocando todo o seu empenho, toda a sua confiança, sabendo que Deus haveria de responder as suas orações. Mesmo antes de ele ver algum sinal da ação de Deus. Ou seja, Davi não precisava ver para confiar. Davi confiava antes mesmo de ver o agir de Deus, porque ele confiava. Na última guerra mundial, houve um fato interessante entre um paraquedista e um capelão. O capelão era a pessoa que cuida da parte religiosa quando há geralmente essas questões, né? Guerra, sempre há um religioso para cuidar da parte religiosa dos homens que estão ali nas aflições. E esse paraquedista e esse capelão, os dois foram presos. E eles foram presos em celas separadas, porém, uma cela do lado da outra. Só que eles não se viam e nem se conheciam. E o paraquedista estava no mais profundo desespero, mergulhado em angústia. E ele também era um telegrafista. E ele conhecia o código Morse. Sabe o que é código Morse? É o código de sinais. Vocês já ouviram algum filme, às vezes, que alguém manda uma mensagem fazendo barulho assim, pi, 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 pi. Isso é código Morse. E ele fazia, ele sabia o código Morse. E então, o que é que ele faz? Ele batendo na parede da cela dele com uma colher, ele mandava uma frase usando o código Morse. E o que é que ele dizia na frase que ele mandou? Quão desesperado é estar sozinho. E o capelão do outro lado também conhecia o código Morse, decifrou a frase dele e respondeu para ele também. Só que olha qual foi a resposta do capelão. Quão feliz é estar sozinho com Deus. Enquanto um estava envolto, mergulhado em angústia, o capelão estava ali em toda a sua confiança no Senhor, demonstrando toda a sua confiança no Senhor. Primeiro ponto da mensagem, então, o desespero de Davi. O segundo ponto da mensagem, a confiança de Davi. E o terceiro ponto da mensagem de hoje, a segurança de Davi. O verso 5 diz: deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Irmãos, cerca de 11 milhões de brasileiros usam remédios para dormir. E uma pesquisa que foi feita entre setembro de 2019 a 2023, diz que a venda desses medicamentos aumentaram em 30%. Homens e mulheres que não conseguem dormir, que não conseguem ter uma noite de sono natural. Homens e mulheres que passam a noite e a noite se arrasta de forma monótona, agoniante, parece que não vai clarear o dia. E eles buscam nos sedativos, nos tranquilizantes, tentando relaxar as tensões nervosas, e buscam, por meio de remédios,
ter um sono artificial. Irmãos, o homem moderno pode gastar muito dinheiro comprando o melhor colchão que já foi fabricado, tomando o melhor remédio, mas não pode comprar uma noite de sono reparadora. E Davi tinha fortes razões para não dormir. Ele estava sendo traído por alguns de seus oficiais de confiança, traído pelo povo, traído pelo próprio filho Absalão, a quem ele amava tanto. E após ser obrigado a fugir do seu próprio palácio, deixar o seu trono, fugia por sua vida, porque estava condenado à morte. E de fato, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E Davi havia pecado contra Deus, ele reconheceu isso. E para piorar a situação de tudo, os inimigos de Davi diziam: Deus nunca o livrará. Como é que Davi podia dormir com um negócio desse? Como é que a pessoa consegue dormir e ter um sono tranquilo diante de tudo isso? Mas, quando o homem confia em Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais escuras, mesmo em meio às contradições, as condições mais contrárias, ele tem segurança, desfruta de paz, de uma doce paz interior e uma alegria inexplicável. Quando o homem confia em Deus, mesmo rodeado por uma multidão de inimigos, como Davi podia deitar e dormir tranquilamente. Davi podia dormir em paz, mesmo sabendo que havia um exército rebelde que estava no rastro da sua vida. Jesus Cristo podia dormir, mesmo sabendo que os inimigos planejavam a sua morte. Lembra daquela passagem que certa vez Jesus surpreendeu seus discípulos dormindo em meio a uma grande tempestade no mar da Galileia? A maior segurança é dormir em meio a uma situação perigosa, com risco de vida, pois você confia no Senhor. Por que as pessoas não conseguem dormir hoje, irmãos? Muitos não dormem por causa do medo. Muitos não dormem porque tem medo de escuro, tem medo de ladrão. Não pode ouvir um barulho e acontecer que já levanta com medo, achando que é a pior coisa do mundo. Os pobres não dormem com medo de não ter o que comer. Os ricos não dormem porque têm medo de serem roubados pelos pobres. Os perseguidos não dormem com medo dos seus perseguidores. E os perseguidores não dormem com medo de serem perseguidos. E é interessante, irmãos, que nos últimos tempos, nós temos vivido de uma forma que nós podemos perceber que o medo cresce e assusta milhões de pessoas nesse mundo. Em nosso tempo, muitos temem perder o emprego, outros temem um ataque cardíaco, outros temem a chegada da velhice. Como eu falei, alguns temem a escuridão da noite, outros temem perder a popularidade, mas o pior de todos os temores é o medo das pessoas. Medo de assassinos, medo de bandidos, medo de homens armados, medos que crescem como a erva daninha, afrontando e aterrorizando aqueles que são mais corajosos. Mas Davi podia dizer no verso 6, não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Ele podia dormir em paz e acordar tranquilo, porque Deus o guardava, Deus o sustentava. Esta era a sua maior segurança. Se Deus nos sustenta e nos guarda, nós não precisamos ter medos, irmãos. O que é preciso? Precisamos confiar. Basta confiar em sua segurança, porque Ele
tem cuidado de nós. Não é o sistema de alarme da sua casa, não é o seu cachorro, não é o seu dinheiro, não é o seu plano de saúde. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. É Deus. Diz uma outra história, certa vez, que caminhavam por uma estrada difícil, na encosta de uma montanha, assim, beirando uma montanha. E caminhavam um pai e um filho de 5 anos. E a noite era escura, a montanha era uma montanha desafiadora, com perigos. E o menino começou a jornada falando muito, criança sempre fala muito, né? Mas com o passar do tempo a criança foi diminuindo de falar. Por quê? Porque ela foi tomada pelo medo. E quando estava escuro, o menino pegou a sua mão frágil, pequena, estendeu e pegou na mão do pai. Uma mão robusta, forte. E ele disse assim para o seu pai: papai, nós não estamos com medo, não é verdade? Os dois juntos não tinham medo, mas o menino sozinho, ele tinha medo. Mas o contato da mão do pai, lhe deu a coragem naquela noite escura. E é o que o Senhor nos diz também em Isaías 41:13. Ele diz assim: pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Se nós estamos como aquele meninozinho com medo, estendamos nossa mão e seguremos na mão do nosso Pai, porque Ele promete: eu estou aqui, não tenha medo. O Salmo 3 então nos mostra o desespero de Davi, a confiança de Davi, a segurança de Davi e por fim o quarto ponto dessa mensagem, a certeza de Davi. O verso 7 diz assim a palavra de Deus: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, acerta meus inimigos no queixo e quebra o dente dos perversos. Davi, ele fez uma oração fervorosa no verso 4, ele diz assim: clamei ao Senhor. E agora no verso 7, ele apresenta o motivo da sua oração, o motivo do seu clamor. Ele clama para que Deus tome uma iniciativa e se levante para salvá-lo dos seus inimigos. Mas há algo em particular nessa oração, há uma palavra aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Diz assim: acertei meus inimigos, acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes do perverso. Os inimigos de Davi eram inimigos de Deus, porque eram perversos. Alguém até pode estranhar, né? Que um homem de Deus pudesse fazer tal oração. Até porque lá em Mateus capítulo 5, 44, Jesus nos ensinou que nós devemos orar em favor dos inimigos. Sim, mas no contexto do Antigo Testamento, aqui, era isso mesmo que acontecia nas guerras de Israel, que foram ordenadas pelo próprio Deus. E isso acontecia para que fossem executados os julgamentos de Deus, a justiça de Deus contra as nações ímpias, as nações inimigas, as nações perversas. Os inimigos de Davi eram também inimigos de Deus. Estes são chamados de perversos. Aqueles que são inimigos de Deus são nossos inimigos. Mas também Davi estava falando aqui em termos proféticos sobre o que acontecerá finalmente com todos os adversários de Deus. O Salmo 3, que estamos estudando, diz que Deus fere os inimigos e quebra os dentes do perverso. No Salmo 1, verso 6, diz que o caminho dos perversos leva à destruição. No Salmo 2, verso 9, diz que o Messias regerá as nações de ímpios com cetro de ferro, e que serão destruídas como se fossem vasos de barro. E essa é uma profecia
que se cumpre no futuro, lá em Apocalipse capítulo 19, verso 15, que diz: de sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensa da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. E por que Davi pedia isso para Deus? Para que ele quebrasse os queixos, que quebrasse os dentes dos perversos, porque Davi tem certeza do livramento e da salvação. Ele tem certeza de que o livramento vem de Deus. É que diz o verso 8: de ti, Senhor, vem o livramento. Lembram do profeta Jonas, quando se encontrava na barriga do grande peixe? Em meio ao desespero, aquela situação, ele diz lá no capítulo 2, verso 9: pois somente do Senhor vem o livramento. Assim, devemos nós ter certeza de nossa salvação e dizer: salvação só em Deus. A nossa salvação, ela vem de Deus. O nosso livramento, ele vem do Senhor. Mas isso tem que ser certeza em nossas vidas. Pois, enquanto as pessoas confiarem em si mesmas para a salvação, elas jamais poderão ter certeza de serem salvas. A certeza da salvação só ocorre quando nós descansamos e confiamos em Deus. E ao final do verso 8, Davi então ora pelos seus inimigos. Ele continua a sua oração dizendo: abençoa o teu povo. Lembrem-se que muitos dos que se levantaram como inimigos de Davi eram do seu povo. Era o povo de Deus. Davi estava decepcionado com o seu povo, mas não estava decepcionado com Deus. E se o seu povo era o povo de Deus, ele então é capaz de orar em favor do seu povo, perdoar a traição e rogar a bênção de Deus para o mesmo povo que o perseguia. Aqui, amados irmãos, o pastor de Israel ora pelo povo que o traía e desejava ali a bênção de Deus. Quando Davi faz isso, ele cumpre as palavras de Jesus, quando ele diz que nós devemos amar nossos inimigos e orar por eles. Esta é a nobreza de Davi, cujo coração é semelhante ao coração de um Deus, ao coração de Deus, quando ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E esse coração de Deus, ele é perdoador e completamente misericordioso. Concluindo, queridos, eu quero perguntar para você: você está orando pelos seus inimigos? Você tem orado por seus traidores? Muitas pessoas se dizem cristãs, mas estão sendo usadas pelo nosso pior inimigo. Se alguém está perseguindo você, talvez ele esteja sendo enganado por outros, como aconteceu com aqueles que se rebelaram contra Davi. Como muitos dentre o povo de Israel estavam sendo enganados por Absalão. O que fazer? Você deve orar por eles, a fim de que a bênção de Deus seja sobre eles. E por fim, e consequentemente, sejam iluminados, para que reconheçam que estão fazendo o trabalho do inimigo de Deus. E ao fazer isso, eles se convertam e sejam transformados em amigos de Deus. Isso porque um dia veremos todos os inimigos sendo destruídos. Mas hoje é tempo para que muitos se convertam e deixem de fazer a obra de Satanás e façam as obras da justiça de Deus. Nós não temos, irmãos, tempo para formar inimizades. Não temos tempo em estar nos ofendendo com coisas
pequenas, com besteiras. Ah, o irmão passou hoje, nem falou comigo, vou ficar com raiva dele pro resto da vida. O irmão passou hoje, não me deu nem paz do Senhor. Não gosto mais dele, estou de má morte. Pequenas coisas, irmãos, besteiras. Mimimis, como chamam, né? Mimimis. Muito menos abandonar a igreja por esses motivos. Pastor não falou comigo hoje, não vou mais naquela igreja. Não temos tempo para nos vingar. Isso é assunto de Deus. O que nós temos que fazer é orar pelos nossos inimigos. A vingança, ela vem do Senhor. Não se preocupe em armar. Não se preocupe em planejar uma vingança. Isso não pertence a nós. Isso é Deus mesmo quem faz pelos seus. O que nós precisamos fazer hoje é confirmar a nossa salvação. O nosso tempo deve ser dedicado para pregar a mensagem de que do Senhor vem o livramento. Que no Senhor está a nossa salvação. Esse é o tempo que nós temos que usar, irmãos. Para anunciar o nosso Salvador. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, para todo sempre. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor.